Eu acrescentaria, mais do que geopolítica, Léo, os próprios processos que envolvem a Terra, os dramas ambientais, drama de presença de seres de fora que nada tem semelhante a gente, seres que não são ruins, mas também não são bons, problemas terríveis aí, sim, no campo da geopolítica, mudanças profundérrimas em sobreexistindo humanidade, no modo como a vida de cada um é planejada. Então, talvez nesse sentido, a pergunta da nossa irmã, englobando tudo isso aí, se isso interferirá no processo de encarnação. A resposta, num certo sentido, é não. Os espíritos vão continuar encarnando, apenas a espécie humana ela passará por um processo de especiação. O que é isso? Há 10 mil anos atrás não tinha um cachorro. Existiam 3 espécies de canis, ou de lobo, canis lupus, o lobo, mas cachorrinho não existia. Então, uma dessas espécies começou a ser domesticada pelos seres humanos ao longo dos últimos 10 mil anos, foi passando por adaptações e modificações e geneticamente se transformou em cachorrinho. Ou seja, os lobos ainda existem, mas algumas subespécies surgiram e os cachorrinhos hoje existem como tendo sido descendentes dessa espécie de lobo. Ou seja, a espécie Canis lupus especiou-se, se transformando em outras espécies, mas ela continua existindo. Nós, humanos, vamos nos especiar. Humanos, daqui a algumas décadas, daqui a alguns séculos, daqui a alguns milênios, vão estar vivendo em vários lugares, fora da Terra, em Marte, Lua, satélites aí de outros mundos, em naves, em bases que serão soltas aí espaço afora, muitos lugares. E os espíritos, então, continuarão nascendo como seres humanos, só que não aqui na Terra. Isso chama-se especiação humana. Né? Sob essa perspectiva, vai ser tudo a mesma coisa. Só que daqui a 50 mil anos, daqui a 100 mil anos, daqui a 1 milhão de anos, caso o experimento humano consiga seguir, milhares de novas espécies especiadas a partir da nossa espécie humana atual. Todas elas vão ter a natureza psíquica humana, mas não implica dizer que seus corpos todos serão como os nossos, porque há adaptabilidade a cada situação onde a vida humana for reiniciada ou recomeçada, mas a partir de novos contextos, de novas circunstâncias e ou de novos corpos. A própria inteligência artificial, se não destruir a inteligência humana, mas se absorver e ou fizer uma parceria nos moldes em que alguns cientistas propõem, ela própria também, mesmo que nada tenha de corpo humano, mas ela irá receber como descendência, ou coisa que o valha, existirá ser humano à base de sílica. Se por isso entendermos, existirá a natureza psíquica dos seres humanos, só que não mais só em corpos biológicos, mas também em outros corpos. Então, o processo de encarnar ou de imantar espírito em corpos de carne, que a gente chama encarnar, ele vai continuar a existir, mas deverá existir o processo de imantar espíritos, mas não em corpos tipicamente de carne, como é o nosso hoje. A especiação e o próprio transhumanismo, que será o jeito humano de ser, mas hospedado em outro tipo de corpo que não o biológico. Então, isso tudo, sim, deve acontecer. Nós, humanos, estamos em risco terrível
de extinção e não sabemos, mas existem forças que estão tentando ver se disso resulta alguns segmentos humanos, ou mesmo se a humanidade, como a conhecemos, ano 2023 na Terra, será poupada de grandes danos, mas ainda assim os problemas ambientais e a continuação do nosso processo de imbecilidade humana em curso é tão terrível que em diversas situações, em diversos campos da vida, todos nós iremos sofrer bastante. Ainda assim, supõe-se que o experimento continuará, e em continuando, a pergunta da nossa irmã se aplica nesse sentido, e nos traz exatamente esses painéis que eu acabei de dizer. Num outro sentido, nos moldes em que os espíritos costumavam organizar o chamado programa encarnatório de cada um deles, né? Isso aí vai mudar bastante. Por quê? Porque a imprevisibilidade doravante que deverá acontecer nas vidas humanas, principalmente nas futuras gerações, devido ao contexto, à amplitude de possibilidades, porque até hoje o ser humano evoluiu só da forma biológica. A partir de agora, ele vai evoluir em conseguindo superar esses dias difíceis, o espectro do que entendemos como ser humano vai evoluir de muitas maneiras. E aqui o jeito de ser humano, o programa encarnatório de um ser humano, os espíritos não vão conseguir prever, como sempre o fizeram com as questões de nascer aqui na Terra, num corpo carnal, ao longo desses últimos milênios em que mal acontecia uma novidade. Então, esses programas encarnatórios sempre funcionaram razoavelmente. Já hoje em dia, século XX e XXI, o espírito programa lá nos anos 40, 50 do século passado, uma vida em que ele nasceu no ano 70, 80 do século passado, mas quando isso foi previsto, primeira metade do século passado, não dava para, naquele tempo, se imaginar o que hoje estamos vivendo. Então, isso fica meio fora do escopo, fica meio fora das previsões, e nesse ponto, a vida cada vez mais será imprevisível, o que implica dizer que os eus humanos definirão mais os termos do que de fato se pode produzir numa vida do que propriamente planejamento de espírito nos moldes antigos. É o que eu posso dizer. Certo, Elan. E lembrando também que a espécie humana, nas perspectivas apresentadas pela revelação cósmica, ela tem uma importância pelo lado filosófico e também no lado de uma ligação com outras espécies, né? Uma ligação mais ancestral com as espécies que antecederam a espécie humana, e por isso que há necessidade dessa especiação acontecer no ramo humano também, né? Então, eu acho que é isso. Eu não tenho mais nenhum comentário a acrescentar sobre a pergunta que foi feita da Rejane.